Olá, pessoal, boa noite. Sou Denise Brianza, mais uma live do Você Profissional, todas as terças, às 19h30. Então, venham conosco. Hoje nós temos um convidado para falar sobre o Dia do Metalúrgico. Ele vai contar muita coisa interessante aqui para nós. E o nome dele, gente, o nome dele é Bolota. Eu perguntei, será que a gente pode chamá-lo de Bolota? Mas ele não respondeu. Vamos ver, né, Nath? Venha, Nath, venha conosco aqui. Olá, Você quer pessoal. perguntar para ele? Bolota, gente, é muito engraçado, né? O que será que vem na cabeça das pessoas quando elas escutam bolota? Quero saber aí. Conta aí pra Porque gente. esse apelido, né, parceira? Quando a gente fala bolota, que imagem vem na sua cabeça? Eu acho que você vai errar, mas tudo bem. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Hoje estou meio, com dorzinha aqui no pescoço, no rosto, mas vamos embora, né, Dê? É isso aí. Terça-feira é sagrada, né? Tamo junto. Ainda mais com um convidado tão especial, que assim, eu conheço o Bolota já há muito tempo, a gente trabalhou juntos numa empresa, mas eu não vou contar mais eu não vim aqui para contar de mim, né? A gente veio aqui para ouvir o Bolota contando sobre a arte de ser um engenheiro metalúrgico, né? Como é isto? E precisa ser engenheiro, né? E precisa Vamos ser convidar ele engenheiro, a gente para vai cá? explorar isso também. Vamos? Vamos lá. Vem, Bolota, vem para cá. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Bom estar aqui com a Nath, Bem-vindo! com a Denise. O meu nome é Bolota mesmo. Meu nome é José Roberto Olha Bolota, mas só. puxa vida, Bolota, por que Bolota? A sua família, por acaso, é redondinha, alguma coisa assim? Não, não, gente. Eu até brinco, né? O grande desafio da minha vida é não fazer jus ao meu nome, né? Então, eu estou sempre olhando para a balança, senão, é bolota porque é gordinho. Não, tudo bem, tô um pouco gordinho, sim, mas não é por causa disso. Eu sempre fui bolota. Então, bolota, a minha família é de Portugal, e bolota, na verdade, pouca gente sabe, porque aqui no Brasil não existe, né? Ou existe muito pouco. É uma frutinha, uma espécie de castanha que vem do carvalho. É isso daí, aquela frutinha daquele filme A Era do Gelo, tem aquele esquilo, né? Nossa, esquilo Ele é sensacional, come, o melhor, né? o que ele quer, Uhum. o que ele sonha é pegar uma bolota, né? Então, eu, Nossa, nem eu, me, fala. eu me identifiquei no filme e comecei a ficar com medo de esquilos, né? Olha para o esquilo e falo, opa, cuidado com o esquilo. Então, é isso aí a bolota, né? E uma coisa interessante, né? Essa fruta chama bolota em Portugal, na Espanha é chamada de bediota, e ele não tem consumo humano, né? Porque parece que o sabor é um pouco ácido, mas ela é muito valorizada para alimentar os porcos, né? Então, na Península Ibérica, algumas raças de porcos, elas são criadas em florestas de carvalho e que fica o chão forrado de bolotas, eles vão comendo. E esses porcos, eles acabam produzindo um presunto cru, um presunto defumado, muito valorizado, que na Espanha é ramon, em Portugal é presunto, e é um presunto defumado que, quando se come, você sente aquele sabor, aquele aroma de castanha. É um presunto com sabor de castanha. Então, eu já fiz a minha propaganda de bolota, né? Mas, na Olha, verdade, a gente veio aqui falar de metalurgia, quer né? dizer, ele não tem uma empresa, tá, de Ramon. Não é Não, não, nada não, disso. Ai, não. que pena, né? Que Eu, delícia. eu sou consumidor, só que eu também tenho que me controlar, senão o bolota vira redondinho, né? Olha, então, eu sou, bom, José Roberto Bolota, eu sou engenheiro metalúrgico ou metalurgista. Eu fui formado em 1984 na Escola Politécnica, aqui em São Paulo, na USP, sempre morei em São Paulo,
E de 1984 para cá, eu já passei por empresas que trabalhavam com projeto, dentro de empresas de produção de aço, eu já trabalhei na área de produtividade, na área técnica metalúrgica mesmo, eu já fui gerente de produção, já fui diretor de usina, na verdade, gerente executivo de usina. Então, eu cheguei a passar desde a parte de projeto, da parte... eu trabalhei como especialista em metalurgia, na parte de aciaria, onde você derrete a sucata, e do outro lado do processo você tem o aço preparado para as próximas fases, né? E desde 2014 eu tenho trabalhado como consultor, eu tenho a minha empresa de consultoria, então eu presto serviços basicamente de metalurgia para as empresas que me contratam. Estou bastante satisfeito, né? Que eu achei que foi uma evolução ok da minha carreira, desde a parte de técnica, parte gerencial. Então, acho que dá para compartilhar bastante coisa com vocês aí. Então, agora depende das perguntas que vierem, aí eu estou pronto para responder. Muito bom. Dê, sabe o que eu queria saber? O que faz um engenheiro metalúrgico? E o que fez você escolher engenharia metalúrgica? Bom, engenheiro metalúrgico, ele, como todo engenheiro, né, com a maior parte das especialidades de engenharia, pode trabalhar tanto em projeto quanto na área científica, pode trabalhar em pesquisa, pode trabalhar em desenvolvimento de processos, pode trabalhar na área de produtividade, pode trabalhar na área de produção, gerenciamento, coordenação de produção. Então, sempre tem um leque muito grande de tipos de trabalho que o engenheiro metalúrgico ou metalurgista pode acabar atuando. Então, eu tenho colegas meus engenheiros metalurgistas em todas essas áreas, mas sempre uma coisa que a gente tem em comum é que a gente sempre trabalha de alguma maneira voltado para a indústria, porque é na indústria que os metais eles têm a sua fabricação, o seu projeto, a sua aplicação. Aplicação é uma das áreas em que o engenheiro metalurgista pode trabalhar. Eu tenho colegas que trabalham em montadoras. Nessas montadoras, a especificação, a garantia da qualidade dos metais que são aplicados no aço, eles são todos controlados por esse tipo de profissional. Agora, Bolota... e eu, né? Opa! Né? Hã? Você o quê? Por que eu acabei me tornando engenheiro metalurgista? Essa história é ótima. Essa é uma história... É que a Nath já veio com as perguntas em dobradinha, né, Nath? É verdade. Aí, foi mal, hein? Então, isso acaba sendo bastante interessante para... Eu acho que é uma mensagem para quem é mais novo, né? Que ainda não se decidiu o que eu vou fazer da vida, olha, não tem nenhum conselho no que eu vou contar, mas eu vou contar a minha história, né? Eu sempre fui um cara muito... Eu sempre me interessei muito por coisas de humanas, né? Tanto é que eu na época era colégio, segundo grau, eu pensava, eu vou estudar história. É isso que eu gostava de história, então vou estudar história. Eu quero ser um acadêmico em história, eu quero ser um arqueólogo, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que não é muito comum, né? Então, tanto não é comum que o pessoal da minha família meio olhava de canto de olho, história, arqueologia, o que esse cara quer fazer, né? Então, começou uma... Que são cursos bem legais, né, Bolota? São muito interessantes. Eu adoro. Até hoje,
Muito Até bons. hoje, entre um livro de Uhum. engenharia e um livro de história, ou alguma coisa correlata, eu prefiro o livro de história. Eu prefiro. Olha, Se eu tivesse que sim, passar minha vida sendo autodidata, eu acho que eu ia muito mais para essa área do que sim. na área de exatas, né? Eu gosto Eu gosto. muito também. Você não procura filmes e quando assiste séries, fala, pô, tem história, tem conexão com, né, Sim, com história sim, antiga, não é bem mais sim, sim. interessante? Quando viaja, né? Quando Não viaja é? para um lugar, fala, olha, aqui aconteceu tal coisa, Sim, olha, essa muito cidade é bom. do ano tal. Eu adoro isso daí. E então aí chegou aquela série de questionamentos que a gente acaba recebendo. Eu acho que é bom, né? A família questionar, você quer fazer? E o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você acha que é uma boa ideia? E esses questionamentos realmente me pegaram, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos, 16 anos, e eu realmente não tinha certeza do que eu queria fazer. Tá bom, não quero fazer história, eu vou prestar vestibular para jornalismo. Jornalismo, tal. Aí um belo dia eu cheguei em casa, a filha da vizinha tá lá, jornalista. Trouxemos aqui para conversar com você, mas a menina falou tão mal de jornalismo. Eu sou escrava, ela trabalhava no SBT, tinha que passar de madrugada lá para gravar as reportagens. Eu não tenho vida, não sei o que, ganho pouco, tal, tal. Nossa, ela me impressionou tão mal. Eu falei, pô, agora eu não sei o que fazer. Aí sempre vem aquela história, veja só seu tio, seus primos, tudo engenheiro. Realmente, eu venho de uma família uma família portuguesa, tem muito comerciante e tem alguns engenheiros, né? Nenhum médico, nenhum advogado, era o que a gente via dentro da própria família, né? Tá bom, eu vou prestar vestibular para engenharia. Eu nem sabia o que era engenharia direito. Engenharia, sei lá, trata com máquinas, né? E então eu acabei prestando vestibular meio solto. Não sabia, eu não sabia nem onde ficavam as faculdades, né? Na época do vestibular, que eu fui ver onde ficava a escola politécnica, onde ficava a Mauá, onde ficava a FEI, porque eu prestei vestibulares nessas escolas, né? E então eu cheguei bem cru mesmo. Então comecei assim, e foi no primeiro ano de faculdade que eu acabei conhecendo, sabendo que existiam outras engenharias, que não civil, que não mecânica, que não elétrica, né? Então, o que tinha na época que eu entrei, tinha engenharia química, tinha engenharia de minas, tinha engenharia naval, tinha engenharia metalúrgica. E na, naquele contato que a gente tinha dentro daquele ambiente da escola, eu acabei achando interessante muito mais o ambiente, as pessoas, né? Porque, eu vou estudar com esse pessoal. E o pessoal gostava de metalurgia, né? Deve ser uma coisa legal, o pessoal gosta de. Então, eu fiz a opção do primeiro para o segundo ano para metalurgia, e olha, eu gostei. Então acho que a mensagem que se dá para o pessoal que está ainda indeciso, ou não sabe o que realmente fazer da própria carreira, a mensagem é: vai tocando e vai seguindo o teu feeling, tá? Porque existem opiniões das pessoas, elas têm todo o direito, né, principalmente são da própria família, de jogar para vocês as opções que você tem. E eu tenho certeza também que se eu optasse para a minha primeira opção, eu ia gostar do mesmo jeito que eu gosto, que eu acabei gostando de engenharia metalúrgica. Eu estou aqui falando de engenharia metalúrgica. Né? Mas me diz uma coisa, Bolota. Eu estava lendo sobre a metalurgia e descobri que é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Tá ali pertinho, do lado a lado com o marceneiro, né? Muito próxima. Ainda bem que você falou Aliás, marceneiro, né? Porque tem a mais antiga do mundo, que é. Bom, sim, é porque assim, isso. eu até assisti, olha só, meninos, Nath, eu também assisti uma série chamada Jamestown.
É a colonização, a história, tá vendo? Hum. É a primeira colônia, né, dos Estados Unidos, no início de 1600, e aí eles contam a história de como foi a colonização, claro, né, com toda o floreio, né, do cinema, enfim. E lá nós temos o ferreiro. Eu lembrei que nós tínhamos falado sobre a metalurgia, que era uma das profissões mais antigas, tal. E aí eu lembrei que nós falamos do ferreiro, né? Então, o ferreiro existe ainda, essa profissão, né? É possível ser metalúrgico sem ser engenheiro, né? Como seria isso? Bom, digamos que eu não queira fazer engenharia, mas eu queira entrar no ramo, e olha, é interessante, depois eu conto um pouquinho sobre o ferreiro da série, me lembrem. Então, quando a gente fala de ferreiro, né, é muito mais um profissional, é quase como um artesão, né? Eu não sei, eu realmente eu não sei se os cavalos hoje em dia usam ferraduras de metal ou não sei. Pode ser compósito, alguma coisa. Tá tudo evoluindo, né? Então talvez a ferradura do cavalo também não seja hoje em dia de ferro como era há décadas atrás, né? O ferreiro, basicamente, ele é um artesão. Eu encaro ele como quase um artista que ele, a partir do ferro, ele acaba produzindo algumas ferramentas, algumas coisas úteis para a sociedade, mas de maneira bastante artesanal. Agora, quando a gente fala o metalúrgico, né, tem um engenheiro metalúrgico, mas também existem ótimos cursos técnicos em metalurgia. O Senai ele oferece, não em todas as unidades, mas em algumas unidades no Brasil, o Senai ele oferece cursos de altíssimo nível em metalurgia. O profissional que sai do Senai, o nível técnico, né, ele é muito valorizado no mercado, mesmo porque a gente estava antes dessa conversa, a gente estava conversando sobre a tecnologia hoje em dia nas empresas metalúrgicas, né? Comparando os anos 80, quando eu comecei a trabalhar, com hoje em dia. E hoje em dia, naquela época, a gente tinha processos bastante rudimentares, o ambiente era um ambiente perigoso até, era um ambiente não muito agradável, muito calor, muito barulho, muita poeira. Mas hoje em dia, as empresas metalúrgicas, as grandes empresas metalúrgicas, elas são extremamente comprometidas com o meio ambiente, extremamente comprometidas com o bem-estar do trabalhador, quer dizer, ambiente de trabalho, segurança do trabalho, e os processos eles são muito controlados. Então, a gente precisa muito desses técnicos em metalurgia, justamente para poder manter esses processos, esses equipamentos sofisticados em condições ideais de produção. Então, esse pessoal, eu recomendo, eu já tive muitos funcionários que se formaram no Senai em metalurgia. Na empresa que eu trabalhava, inclusive, existia um incentivo grande para os funcionários que não tinham curso técnico em metalurgia para se formarem como técnicos de metalurgia. Inclusive, a gente trazia dentro da empresa o curso de técnico em metalurgia, justamente para elevar o nível do nosso pessoal. E deu muito certo. Pessoas que... quem acaba se formando como técnico metalúrgico realmente são profissionais muito bons e muito, muito valorizados pelo mercado, né? Não precisa ser engenheiro. Tem a ABM também, né? Tem a ABM também, não é? A ABM, Associação Brasileira de Mineração, Metalurgia e Materiais. Na verdade, é a ABM 3, né? Porque ela trata dessas três facetas, né, da metalurgia extrativa, tanto mineração, metalurgia e materiais. Ela oferece muitos cursos, muitos eventos,
hoje em dia, desde que a gente entrou nessa pandemia, desde o ano passado, ela tem oferecido muitos webinars, muitos cursos online, e está cada vez mais acessível as pessoas elas fazerem alguns cursos na BM, são mais cursos de complementação a um curso oficial, né? Ela, no passado, eu sei que a BM chegou a fazer junto com uma universidade, ela chegou a ter um curso de especialização em metalurgia, voltado para engenheiros de qualquer área que quisessem se especializar em metalurgia. Isso foi feito junto com uma universidade e o engenheiro que fazia esse curso, ele tinha um certificado. Por que fez isso? Porque tem pouco engenheiro metalúrgico no mercado. Olha só, hein? Falta gente, hein, Nath? Tá vendo? Falta Olha gente. só que oportunidade de fazer carreira. O que eu posso dizer é que o Brasil ele entrou numa espécie de recessão sem fim, né? Desde 2013, 2014, mas pouco antes, por volta de 2010, 2011, se falava muito num apagão de mão de obra em metalurgia. Não existiam em profissões. Estava se prevendo que com o crescimento do PIB, crescimento da indústria, ia começar a faltar muito profissional. Inclusive, algumas empresas já começavam a estudar a viabilidade de importar ou de trazer profissionais de fora do Brasil. O que acontece é que com a recessão, a economia ela esfriou e a gente não tá mais nessa situação. Teve várias gerações de formandos que passaram bastante apertado nesses últimos anos, infelizmente. Muitas vezes são profissionais que saíram da área e não vão voltar mais. A pessoa se forma como engenheiro metalurgista, se forma como engenheiro de materiais, que também é o que a gente tem visto muito, né? Não tendo emprego, muitas vezes a pessoa vai para outra área, vai para a área financeira, vai procurar fazer outra coisa. Infelizmente, esses profissionais acabam sendo perdidos, né? E só que agora, se o Brasil começar a crescer, de novo a gente vai começar a ter esse tipo de preocupação. Então, sempre tem a possibilidade da gente ter um profissional valorizado como engenheiro metalurgista. Aliás, uma coisa curiosa que eu sei que é interessante passar como mensagem para quem pensa em entrar, seja um curso de técnico em metalurgia como engenheiro metalúrgico ou engenheiro de materiais com ênfase com especialização em metalurgia, é que os profissionais brasileiros, eles são bastante valorizados em alguns mercados internacionais que têm uma metalurgia razoável, mas não tem tradição em formar esses profissionais. Então, você vai encontrar muito brasileiro trabalhando em metalurgia no Oriente Médio, na Ásia, no Sudeste Asiático, mesmo nos Estados Unidos, eu conheço muitos brasileiros que estão trabalhando em siderúrgicas americanas, porque nos Estados Unidos a parte industrial não é tão atrativa para o americano que nasce lá mesmo, né? Então, existem muitos estrangeiros. Então, tem muito brasileiro, tem muito indiano, e então também tem sempre essa possibilidade de carreira internacional, né? Muito legal. Ô Bolota, falando em carreira, conta um pouquinho mais detalhadamente como foi sua carreira, onde você começou. Eu sei que você, no momento, deixou a produção pura, né? Para se tornar um gestor. Como foi isso, né? Bom, para quem se formou olhando essas escolhas, né? Você teria feito a mesma escolha ou você teria ficado lá com os metais, né? Com a coisa mais da produção direta, enfim. Queria ouvir um pouquinho dessa tua trajetória.
Bom, é uma longa história, né? Porque para quem se graduou em 84, né? Então é realmente uma longa história, está quase 40 anos. E, bom, meu primeiro passo, depois da graduação, eu trabalhei alguns anos em projeto. Então, eu trabalhei, na verdade, 1 ano e meio numa empresa de engenharia, em que a minha função lá era fazer a especificação de materiais metálicos para instalações industriais, tá? E aí eu aprendi, o que eu aprendi? Eu aprendi o valor do que já está estabelecido em códigos, especificações. Eu acabei aprendendo que o arcabouço de conhecimento acumulado, ele tem que ser utilizado, aliás, é obrigado a ser utilizado. Então, eu até fiquei um pouco surpreso quando eu trabalhei em projetos, que existe muito pouco espaço para criatividade. Ah, então vamos fazer isso, vamos usar esse. Não, não é. O projeto de instalações industriais, ele é todo regido por códigos, por normas, por especificações. Então, foi uma boa oportunidade de eu aprender tudo o que existia. Então, quer dizer, isso tudo é conhecimento acumulado, conhecimento comprovado, em que as empresas elas não vão se arriscar em fazer coisas fora disso. Aliás, elas não podem fazer isso, porque tem uma série de responsabilidades civis, responsabilidades financeiras mesmo, para aquilo que está sendo entregue. Então, esse 1 ano e meio, eu trabalhei em projeto, fiquei bastante disciplinado em obedecer essas regras, né, esses códigos, essas especificações. Aí, em seguida, eu passei para uma empresa siderúrgica. A empresa siderúrgica fabrica aços, né? E eu comecei não na área técnica metalúrgica, mas na área de produtividade, na engenharia industrial. Então, dentro de um ambiente industrial, eu comecei a trabalhar com produtividade, estimativa, o cálculo de necessidade de mão de obra, cálculo de necessidade, cálculo de layouts, os layouts mais produtivos, menos produtivos, especificações de processo, para padronização de processos. Então, eu passei alguns anos nessa parte. Essa parte é uma parte industrial, uma parte muito básica de qualquer empresa, quer dizer, padronizar seus custos, padronizar seus processos. Na época, a gente tinha até o trabalho de tempos e métodos, né? Que a gente tinha muito trabalho manual, e esses trabalhos manuais tinham que ser mapeados, né? Quanto tempo demora para o operador fazer tal operação? Então, sabendo esse tempo, quantos operadores a gente vai precisar para fazer, para ter uma certa produção, né? Então, uma coisa muito básica, né? Aí, eu tive a felicidade de ser convidado para trabalhar em metalurgia mesmo. Comecei a trabalhar como especialista em processos metalúrgicos na área de aciaria, que é onde se derrete a sucata, e do outro lado você tem o aço pronto para os outros processos. Eu passei um bom tempo nessa área, que é uma área eminentemente técnica, e eu tive a felicidade de não só trabalhar na rotina de estabelecimento de processos, padronizar processos metalúrgicos, mas também eu consegui trabalhar em muitas implantações de instalações, equipamentos, instalações. Então, a empresa ela acabava comprando alguns equipamentos, algumas instalações de processos novos, e eu acabei sendo incluído no projeto, justamente tanto para especificar muitas coisas, mas também implantar. Então, um equipamento, uma instalação zero em folha, e a gente colocar ela para trabalhar. Então, eu trabalhei muito próximo com todo o pessoal de montagem industrial, pessoal mesmo pessoal de projeto, e no comecinho com todo o pessoal de produção que tinha que
que fazer o primeiro aço sair daquelas instalações. Então, algumas instalações eu acabei trabalhando dessa maneira, eu achei que foi bastante interessante, e por conta disso, eu fui convidado a trabalhar como gerente de produção. Gerente de produção, fiquei bem uns 10 ou 12 anos como gerente de produção de aciaria. Foi nessa época que eu trabalhei junto com a Nath, né? A Nath também trabalhava na mesma empresa, porque o gerente de produção, aí você multiplica as dimensões em que você trabalha, você multiplica por 10, 15, porque enquanto o engenheiro trabalha com processos metalúrgicos, você vai trabalhar com a própria metalurgia, com as capacidades de cada equipamento, tal. Quando você se torna um gerente, você tem que gerir tanto o equipamento, quanto as matérias-primas, quanto a energia, pessoas. Você tem que saber como é que você melhor forma a sua equipe, porque é a equipe que é o segredo de sucesso de uma área de produção. Se você não tem uma boa equipe, não adianta você ter o melhor equipamento do mundo, as melhores matérias-primas. Não, aquela equipe ela tem que ser boa também. Então, você tem que ter tudo bom, inclusive, ou principalmente a equipe. Então, essas dimensões, né? Além disso, o custo, a segurança, a qualidade. Não adianta você produzir a quantidade que é pedida, seguindo todos os padrões que você tem, mas chega do outro lado, não é aquilo que o teu cliente quer. Aí você fala, Bola, tá tudo bom, né? Eu fico pensando, meu Deus, que desafio. Tudo bom, tem que estar tudo bom. Que difícil assim, né? Agora, assim, antigamente tinha aquele malabarista com os pratinhos, né? Então, eu imaginei isso. Ele fica rodando vários pratinhos. Tem que ser bom em tudo, né? Mas ninguém é bom em tudo, certo? Mas um pratinho vai estar mais acima do que o outro, certo? Acho que é natural. É verdade. Mas me fala. Vai cair, precisa segurar. Mas aí, o que o profissional precisa ter? A pessoa, qual que é o perfil ideal, né, para essa profissão? Vai equilibrar os pratinhos, a gente já sabe, né, Nath? Além de equilibrar os pratinhos, quais são as habilidades importantes? Né? Exato. É uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, mais detalhista, não é? Como que você vê isso? Então, aí sim, eu acho que depende muito do perfil da própria pessoa, né? Eu acho que eu tenho um perfil muito flexível, então você precisa ser detalhista, eu vou lá e de alguma maneira eu sou detalhista. Você precisa olhar o geral, eu faço um esforço, olho o geral. Só que existem pessoas que ficam mais à vontade, seguindo um certo perfil de trabalho, né? Então, acho que a pessoa tem que analisar muito se é realmente aquilo que ela quer, porque o passo do especialista para o gestor é um passo, eu acho que é difícil. Existem muitos especialistas, e eu acho que hoje em dia não é tão comum, mas era muito comum nos anos 80, 90, e foi o que aconteceu comigo, o ótimo especialista, vamos promover ele para gerente. Olha, eu cansei de ver ótimos especialistas que foram promovidos para a área gerencial e a empresa perdeu um ótimo especialista, não ganhou um bom gerente, e a empresa perdeu os dois profissionais, ela não tem nem o especialista, nem o gerente. E acabou com a equipe ainda, né, Bolota? Isso é muito comum. Sim, é verdade. Eu acredito que hoje em dia as empresas têm mais consciência disso daí. Existe uma análise mais detalhada do perfil da pessoa que vai ocupar. Já na época que eu era gerente, a gente sempre teve o esforço de analisar o perfil daquele profissional, se aquele profissional
ele realmente ele cabe naquela posição. Isso para eliminar qualquer tipo de risco, porque, olha, é ruim para a empresa e é ruim para o profissional. O profissional, ele recebe como uma promoção fazer uma coisa que ele odeia, né? Ou que uma coisa que ele nunca vai ser bom naquilo lá, porque ele não gosta. Então, vamos evitar. Então, muitas empresas, elas acabaram implantando o que se chama de carreira em Y, justamente... Você mencionar isso, exatamente, né, Bolota? Quando você valoriza o especialista tanto quanto o gestor, né, as oportunidades aparecem e os perfis, os talentos aparecem. Exatamente. Não é verdade? Nós precisamos de especialistas altamente qualificados, não só dos gestores. Os gestores são muito importantes, né? E mesmo porque as posições de gestão sempre são menores, né? As oportunidades são menores do que para os profissionais especialistas, não é isso, Bolota? Então, existe a carreira Y, eu acho que foi uma grande sacada, de várias empresas acabaram implantando isso, justamente para dar uma alternativa para o especialista que, poxa vida, eu sou especialista, eu gosto do que eu faço isso muito bem, e eu quero cada vez fazer melhor. Então, a empresa, ela dá para esse profissional uma alternativa para ele continuar crescendo, dentro da empresa, sendo especialista. E para aquele profissional, que é um profissional com perfil mais gerencial, ele pode crescer, mas ele vai crescer pelo outro bracinho do Y, né? Então, a empresa consegue ter os melhores profissionais de cada perfil sendo melhor utilizados. E os profissionais, eles não vão se frustrar. Então, eu acho que foi uma grande sacada isso de carreira Y. Então, quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, e vai pensar, eu devo ser gestor, eu devo ser especialista, aí é uma pergunta que não é a gente que vai responder, é a própria pessoa que vai ter que procurar. E outra, se a empresa que a pessoa trabalha, ela não tem esse tipo de alternativa, eu acho que a pessoa tem que procurar alguma empresa que tem esse tipo de alternativa, né? Então, tem que tomar muito cuidado. De alguma maneira, eu tive a felicidade, possivelmente, como eu fiquei quase 15 anos como gestor, eu não devo ter falhado tanto assim como gestor, né? Então, eu estou achando que eu consegui manobrar bem entre o especialista, o gestor, e agora, como consultor, eu sou de novo um especialista. E eu estou feliz da vida, era antes e estou feliz da vida agora. Então, para mim, para quem queria ser jornalista ou arqueólogo... Sim, é bem diferente, né? São profissões bem diferentes. E quando você falou do jornalista, da falta de qualidade de vida, como é que você vê a profissão do metalúrgico em relação à qualidade de vida? Você falou, puxa, vou desistir de jornalismo na época com 18 anos, né? Para que fazer jornalismo? Me matar de trabalhar, enfim, ter essa vida difícil. Que foi uma pessoa que não te inspirou, né? Até sim. O tema da nossa live de hoje. Como é que fica, então, o dia a dia do metalúrgico? Olha, muitas vezes é ligado às indústrias, né? E as indústrias, eles têm um ritmo de trabalho bastante puxado. Isso aí eu não quero iludir ninguém. O ritmo é bastante puxado, mas nesse ritmo, olha, é interessante para contar para vocês o seguinte: as fases que eu lembro assim com mais alegria da minha vida profissional, algumas delas acabam coincidindo com as fases em que eu fui mais exigido. Que puxa vida, eu tive que virar noites em cima de algum problema ou de algum tipo de projeto que estava sendo implantado, mas quando aquilo começa a funcionar, quando aquilo começa a dar certo, todo o sacrifício acaba sendo esquecido,
E a gente fica só com a satisfação de ter feito. Agora, também, sem enganar ninguém, existem horas também que você está trabalhando muito, o resultado não aparece, e aí você, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Mas nada assim, aí depende da pessoa, né? Mas nada assim para falar, eu fiz a pior decisão do mundo. Não, eu acho que qualquer profissão, qualquer tipo de opção profissional que a pessoa faça, ela tem que saber que ela vai ser aquela mistura de bons e maus momentos, né? Agora, o saldo final que acaba valendo a pena. Você tem que olhar para trás e falar, valeu a pena, valeu a pena. No meu caso, valeu a pena, né? Agora, tem pessoas que podem, olha, não me acostumei, não gostei, odiei, e o que eu recomendo para essas pessoas é vai fazer outra coisa, né? Vai fazer outra coisa, porque depois de, que nem no meu caso, daqui a 3 anos eu faço 40 anos de formado, né? É meio chato chegar e falar, puxa vida, 40 anos, odiei o que eu fiz. Não é isso, não. Ainda bem, né? Não, mas é o que a gente sempre fala aqui, né, Nath? Vamos ser felizes naquilo que a gente faz, afinal de contas, a gente se dedica a maior parte do tempo, né, da vida da gente para o trabalho, então tem que ser feliz. Sim, as pessoas também acaba sendo, as equipes em que você trabalha, os seus colegas de trabalho, tem um papel assim fundamental naquele final. Você gostou ou não gostou do que você fez? Puxa, eu adorei, porque eu tinha uma equipe, não sei, a equipe que trabalhava para mim, não, a equipe em que eu trabalhava era uma equipe ponta firme. Puxa vida, isso daí faz muita diferença. Isso faz muita diferença para você chegar no final e falar, pô, valeu a pena. Se você está com uma equipe, se você trabalha numa equipe que você, puxa vida, não está dando aquela sintonia, é um bom indicativo de que você não está, talvez, no lugar certo. Perfeito isso, né, Bolota? Porque como cada vez mais, né, as empresas têm percebido isso, né, as pessoas são importantes, aliás, as pessoas são fundamentais, né, e falando em pessoas, é isso que eu ia te perguntar, né, porque quando eu falo que, sem sombra de dúvidas, a Villares foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. Eu fui muito feliz coordenando os trainees, todos os projetos que a gente fez, sabe? Agora a gente estava resgatando aqui de siderurgia que eles fizeram, montaram um filminho, foi incrível, né? Então, assim, as pessoas são muito importantes. Talvez as pessoas sejam a coisa mais importante, seja da nossa vida pessoal, seja da nossa vida profissional, né? Então, quem foram as pessoas que te marcaram? Quem foram as pessoas importantes para você? Sabe, aquelas pessoas que talvez naquele momento você falou, naquele dia, porque é isso, né? Também isso que você acabou de falar é perfeito, né? Nenhuma profissão é glamour, né, Dê? Todo dia você está feliz e animada e achando ótimo, não, né? Tem desafios, tem dias que são chatos, tem coisas que você é obrigada a fazer que você não gosta, né? Então, quem foram aquelas pessoas que nessas horas, né, ou nas horas de vibrar, te inspiraram ao longo da tua carreira? São muitas, né? São muitas. Eu acho que citar essas pessoas, 1, 2, 3, 5, vai ser sempre injusto, né? Porque muitas pessoas acabaram me inspirando. Aliás, eu tenho até uma história. Quando eu era adolescente, né? O meu pai uma vez falou para mim, né? Para eu sempre fazer parte de grupos em que eu admirasse as pessoas do grupo que eu fizesse parte. Na verdade, não é um bom sinal se você é o melhor cara do teu grupo. Não é. Você tem que saber valorizar e saber que outras pessoas são melhores que você em vários aspectos. Porque isso vai te inspirar a ser cada vez melhor. Você vai estar com um grupo que sempre vai ter vai ser algum tipo de exemplo para você. Então, desde a minha adolescência, isso aí fica na minha cabeça e eu sempre olho para as pessoas
o pessoal que está trabalhando comigo, os meus amigos, meus colegas de trabalho, e eu sempre consigo achar muito facilmente aquelas coisas que as pessoas são realmente boas naquilo lá. Puxa vida, o cara é bom nisso, o cara é bom naquilo, tal. Mas, para não fugir da pergunta, Nath, eu quero contar para vocês o seguinte: eu tinha, na época da universidade, eu tinha um professor. Esse professor, ele trabalhava nessa siderúrgica. Eu fui contratado nessa siderúrgica, não foi por esse professor, né? Então não é porque eu também nunca fui um aluno excepcionalmente destacado, né? Mas eu fui contratado por essa siderúrgica, e lá dentro eu reencontrei esse professor ele era professor na universidade e era gerente na empresa, né? E ele acabou me convidando para trabalhar com ele, justamente na área de metalurgia, na área de processos metalúrgicos, né? Então, esse professor, o interessante é que ele foi meu professor na universidade e foi, vamos dizer, o mentor do começo da minha vida profissional também. Eu aprendi muita coisa com ele, aprendi a tomar decisões com ele, porque a gente sentava junto e ele tinha aquele método socrático, né? Ele não dava resposta, ele ficava perguntando para mim: o que você acha disso? O que você acha daquilo? E se você fizesse isso, você acha que ia dar certo? Então, ele sempre me ajudou a tomar decisões, né? Então, eu acho que esse professor, ele foi uma grande inspiração minha, né? O professor Ferdinando Cavalante. Ele hoje está aposentado, tá com mais de 80 anos já, né? Mas ele foi uma grande figura na minha vida profissional, e felizmente a gente ainda tem, não só eu, mas vários colegas meus que trabalharam com eles, até hoje, pelo menos até antes da pandemia, né? A gente, pelo menos uma vez por ano, a gente se reunia, ia jantar em algum lugar, sempre com o professor, que foi mentor de vários profissionais que trabalharam na mesma empresa, e que hoje estão em posições as mais diversas, né? E uma coisa, quer dizer, é o sentimento meu, eu tenho certeza que é o sentimento desses meus outros colegas, tanto é que a relação profissional se transformou numa relação pessoal mesmo, né? De admiração, de respeito, de camaradagem. Então, eu, sem querer ser injusto com muitas outras pessoas que foram muito importantes na minha vida profissional, eu acho que nesse caso do professor Cavalante, eu acho que vale a pena trazer e registrar aqui um agradecimento e a felicidade de ter encontrado uma pessoa assim, né? Ai, que lindo, linda homenagem, sim. Tem professores que marcam a vida da gente, né? Quem não tem um professor que marcou a vida da gente, não é verdade? Claro. Com certeza. Ou vários, pelo menos um, né? Mas vários. A gente está chegando no finalzinho, né? A gente precisa preparar as nossas últimas perguntas, Nath. Agora vem as piores, escaparadinha. as mais difíceis agora. Agora as pegadinhas. A pegadinha já foi do meu nome, lá no começo. Já, né? Então, para quem chegou agora, Bolota não é o apelido, hein, pessoal? Não é, né? É nome mesmo. Aí depois vocês procurem a origem. Muito interessante, inclusive. Eu tenho uma pergunta. Aquela pergunta que a Nath fala, a Denise adora fazer essa pergunta. E as mulheres na carreira, na metalurgia? Né? Como que é isso? Tem preconceito? Não tem? É mais fácil, mais difícil? É a mesma coisa? Qual que é a sua visão a respeito, né? Porque você tem uma carreira extensa, né? Cheia de experiências, de vivências, enfim, você já deve ter vivenciado ou estudado também. É uma carreira tão extensa que eu sou da época em que, se você pegasse um período de
10 anos de formados em metalurgia, engenharia metalúrgica na Escola Politécnica, eu me formei em 84. Se você pegasse de 74 a 84, você conseguia falar o nome das 3 mulheres que tinham se formado em metalurgia. Alguma coisa assim. Não três, mas eu sei o nome de todas elas. Porque eram poucas, assim, entendo. Eram muito poucas. As turmas eram pequenas, né? As turmas eram pequenas, hoje mudou bastante. Mas era muito, inclusive a própria Escola Politécnica, você tinha a presença de mulheres, uma quantidade um pouco maior na engenharia civil, na engenharia química, e nas outras engenharias eram muito poucas mesmo, né? Então, na década de 80, era essa característica, tá? Não vou tentar agora explicar ou não explicar, é cultural, não é cultural, mas estrutural, né? Nós sabemos que tem uma bagagem estrutural aí. O que eu sei é que engenharia hoje em dia, pelo menos meio a meio, pelo menos 50%, ou até mais do que 50% em algumas, são mulheres. Então, as mulheres têm o espaço, pelo menos na parte da graduação, na parte acadêmica. Agora, na parte profissional, eu acho que as mulheres estão na luta, né? As empresas mesmo, elas têm isso bastante clara, né? Não é uma ou duas, que agora tem programas para incentivar mulheres, incentivar outras, vamos dizer, minorias, né? Que mulher não é minoria, né? Mas de alguma maneira no mercado de trabalho e engenharia acabava sendo. Sim. As próprias empresas, elas estão incentivando a contratação e a valorização de mulheres trabalhando em metalurgia, seja como engenheiro, seja como técnico. Nos anos 90, anos 80, anos 90, era uma coisa que você não achava, por exemplo, mulheres trabalhando na área de produção. E hoje, se você vai nas grandes siderúrgicas, é uma coisa absolutamente normal encontrar mulheres que trabalham na área. Graças a Deus, né? É normal. Que bom. É uma coisa porque prosaica, os diferentes que se complementam, sim. Uma coisa prosaica, né? Quando eu era gerente de produção de aciaria, eu me questionava, podemos contratar algumas mulheres para trabalhar aqui, porque existiam algumas. A gente já estava naquela evolução de que a gente estava valorizando mais o intelecto do que a força bruta, né? Então, por que não mulheres, né? Mas uma coisa até engraçada, né? Aí o pessoal chegava e falava, mas você percebeu que a gente não tem vestiário feminino na usina? Os únicos vestiários eram vestiários masculinos. Então, para você começar a contratar mulheres para trabalhar na produção, você tem que fazer um investimento de um vestiário feminino. E não existia. Misericórdia. Então deixa, vamos embora. Vamos fazer. Gente, então, essas coisas. Pode chorar, né? Existiam algumas engenheiros que tinham esse tipo de dificuldade, né? Poxa vida, onde é o meu vestiário? Poxa vida, vai ter que ir num banheiro feminino para colocar o uniforme, né? Essas coisas eram muito comuns, né? Hoje está bem melhor, obviamente não chegou na situação ideal, mas está tendo bastante valorização das mulheres como engenheiras, né? Inclusive, eu tenho agora como consultor, né? Eu tenho bastante contato com siderúrgicas, e você, pelo menos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, você tem equipes assim que são majoritariamente femininas. Que eu acho que fica até são as áreas que acho que se abriram antes para a profissional feminina, e cada vez mais na própria área de produção. Então, estamos indo, né? Caminhando.
Sim. Caminhando, para quem saiu da faculdade em 84, eu acho que teve uma boa evolução. Para quem está chegando agora no mercado de trabalho, fala, puxa vida, ainda tem um monte de problema. Realmente, os problemas eram piores, mas ainda não deve estar na situação ideal ainda, né? Mas em alguns anos a gente consegue. Verdade. Eu acho que está faltando uma questão para a gente tratar aqui, que é sobre quanto ganha um metalúrgico. Né? Eu sei que é difícil a gente ter um valor preciso, claro, mas uma ideia, né, de início de carreira, mais para o final da carreira, enfim, o técnico, o engenheiro, você pode dar uma ideia para a gente? Eu não sei, eu não tô atualizado, né? Eu não tô atualizado. Por quê? Porque essa grande recessão que o Brasil entrou a partir de 2013, 2014, eu já estava trabalhando como consultor. Então, eu não estou por dentro de como os salários se comportaram, porque, infelizmente, quando a gente está numa recessão, a tendência dos salários é sempre cair, né? Mas uma coisa que eu sem tenho... dúvida, diminui a demanda, né? Mas uma coisa que eu tenho, é muito antigo isso, eu não sei se o pessoal que está assistindo vai concordar ou não, mas existia o que se chamava um piso para engenheiro de 8,5 salários mínimos para um trabalho normal. Esse é um número que nunca me saiu da cabeça, e esses salários mínimos, realmente. Eles mudaram muito desde que eu me formei para hoje. Então, mas eu não acredito que esteja muito longe disso daí. Agora, com a recessão, talvez um pouco menos do que os 8,5, talvez 6 salários mínimos, para o engenheiro recém-formado, né, início de carreira. Agora, o resto, como é que a pessoa vai evoluir na profissão, aí cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E a consultoria é um campo, né? A consultoria também é um campo para atuação. A consultoria, pelo menos na área de metalurgia, tem uma coisa que deixa um pouco difícil para o recém-formado, é que quem contrata um consultor, ele está contratando não só conhecimento, ele contrata também experiência, né? Sem dúvida, então, verdade. O consultor, é muito estranho, chega um rapaz assim de 26 anos de idade, o que você é consultor? Eu vim prestar consultoria para você, uma consultoria de quê? Não, eu li um manual muito legal aqui, eu vou implantar esse negócio na tua empresa. Aí o pessoal vai olhar, você já implantou essas coisas em alguma outra empresa? Não, é a primeira. Realmente. Esse é o grande valor de ser experiente, não é verdade? A consultoria, a partir de uns 50 anos de idade, como na verdade foi o meu caso, eu acho que já é uma coisa válida de se pensar, porque a pessoa já acumulou uma certa experiência e que ela está disposta a botar isso daí, a compartilhar isso daí com seus clientes próprios, né? Agora, normalmente, quando se inicia a carreira, pelo menos em metalurgia, sempre a pessoa tem que procurar alguma empresa que trabalha com metais, né? Então, é isso daí. Então, eu encaro tanto o engenheiro metalúrgico como o técnico metalúrgico como profissões em que, eminentemente, você começa como assalariado, você pode ir até o final da carreira como assalariado, subindo ou não subindo dentro da empresa, mas ela sempre no finalzinho, a partir de uma certa idade, ela vai abrir algumas oportunidades para você trabalhar por conta própria, por exemplo, uma consultoria. Diferente, por exemplo, de um engenheiro civil. O engenheiro civil é mais comum você ver um profissional jovem que tem sua própria empresa, presta serviços freelancer. É muito comum isso no engenheiro civil. Agora, para o metalúrgico já é difícil. Ele precisa se apoiar em todas aquelas instalações que só uma empresa grande pode colocar à disposição. Tá? Então, é assim que eu encaro. Ó, Carlos Varela.
dando sua consultoria. Olha aí. Olha, gente, A consultoria do nosso videomaker aqui. Gente, desde 1984, são 8,5 salários mínimos para uma jornada de 8 horas. Olha só, que coisa, não muda nada. O que variou é o salário mínimo, né? Salário não vou nem mínimo. falar na inflação, enfim. Eu comecei a trabalhar, eu acho que o meu primeiro salário foi de 1.480.000 Olha, cruzeiros. Acho que é alguma coisa assim. ai, Aí na década de 80, aí eu passei pelo Cruzado Novo e depois o Real, né? Mas antes era Cruzeiro, né? Então acho que eu cheguei, acho que a minha primeira carteira de trabalho está em Cruzeiro, mas era 1 milhão e pouco. acho que a minha também, se boa, eu acho que sim. Não. Sim, Não fala opa. isso, não fala isso, não. Comecei a trabalhar com 13 anos, provavelmente tem que estar em Cruzeiro. Eu vou olhar depois. Eu vou trazer aqui na próxima live a minha carteira profissional. Vamos, Nath? Trabalho O que você acha? hein? Você tem ainda? É trabalho infantil, você vê? Naquela época ninguém falava nada. Não é verdade? É verdade. Mas era muito fácil ser milionário naquela época. Meu salário era 1.400.000 cruzeiros. Negócio mesmo. Mas, depois eu vou trazer minha carteira profissional para compartilhar aqui a foto. Gente, a foto então vai espantar todo mundo. Eu não sei o que é pior, a foto da RG ou da carteira profissional? Não sei qual é mais feia. Acho que da RG ganha. Do RG, né? Do RG. Eu tenho uma bem antiga do RG, e que eu tenho cabelo até aqui, né? É década de 70. Nossa. O pessoal costumava usar cabelo assim. Sim. O pessoal olha para mim e fala, não, você Acho assim. que é legal isso. Vamos começar a pedir as carteiras para a gente ver. Nossa, e as fotos antigas também, vamos. Adorei. Olha só, hein? Tá fora, né? Ainda bem que você escapou dessa, né, Bolota? Eu que estou dando a ideia, né? Então, a gente chegou no finalzinho já, terminando a nossa live. Muito bom ter conversado. Foi muito bom, né? Amei o bate-papo, muito bom mesmo. A Nath está mais quietinha hoje, que ela não está muito bem, né? Mas ela normalmente ela fala mais, né, Nath? Eu conheço a Nath. Eu conheço a Nath. Conhece, né? Eu conheço a Nath. Uma querida. É isso, gente. Então é isso. Você tem uma mensagem final? Passa uma mensagem final para o pessoal. Foi muito gostoso conversar com vocês, poder compartilhar com o pessoal que eu não estou vendo agora, mas o pessoal que deve estar aí do outro lado da câmera, né? Um pouco da minha vida, né? Da minha carreira profissional, que eu acho que talvez seja útil, talvez não seja útil, mas sempre é uma historinha, né? Então, pelo menos, espero que essa hora que vocês tenham passado com a gente tenha sido agradável, principalmente mais agradável do que útil, né? E se foi agradável. Se foi útil, melhor ainda. Olha, se passou rápido, é um sinal que foi muito agradável, e passou super rápido. Foi sim. Não é, Nath? Muito legal. Foi muito esclarecedor, sabe, Bolota? Porque a nossa ideia é mesmo essa, que a pessoa possa escutar, né, possa ver essas lives, assistir e falar, puxa, é isso, né? Com toda a sua beleza e com o seu espinho, né? Então, acho que isso é muito legal. E hoje estamos fazendo essa conversa, porque amanhã, 21 de abril, é o dia do metalúrgico. Né? Exatamente. Parabéns. Parabéns a você. Parabéns a todos. Parabéns a todos os metalúrgicos que estão aqui conosco e que vão assistir depois no nosso canal do YouTube. O meu canal é Denise Brianza e o canal da Nath é Vem Pulsar com a Gente. Então, depois, vocês fiquem à vontade para assistir todos os vídeos, né, que nós estamos postando, com os talks com os profissionais, como disse a Nath, né, com as alegrias e com os espinhos, enfim, tudo que envolve a carreira, e possibilitando uma nova oportunidade para fazer uma transição, independente de que fase da vida você está. Acho que essa é a grande mensagem que a gente gosta de passar, né, Nath?
Então, seja você um jovem que está começando agora, ou uma pessoa mais madura, que quer fazer uma transição, uma mudança, por que não ousar e fazer algo totalmente diferente? Né? Por que não entrar, né, na engenharia metalúrgica, ou fazer um curso técnico em metalurgia? Por que não? Não é? Se é seus sonhos, por isso que autoconhecimento é muito importante, né? Olhar para você, descobrir o que você gosta e vai atrás do seu sonho. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bolota. Foi ótimo estar com vocês. Tá? Beijo, muito obrigada. Beijos. Tchau, gente. Tchau.